Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, o nosso Criador, pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Pedir por todos os nossos amigos, especialmente aqueles que se julgam os nossos inimigos. Agradecer à Casa Vicente de Paulo, que nos dá a oportunidade de pesquisar, de estudar e de aprender um pouquinho a cada vez. E também nos dá a oportunidade de estarmos reunidos sempre aos domingos. Bom, então, o tema de hoje é necessidade essencial, como a Fátima já falou, está no Vinha de Luz, capítulo 45. Nós vamos começar, na noite de hoje, pelo título, Necessidade Essencial. O que significa necessidade? É aquilo que é urgente, fundamental, indispensável. É o que representa para nós a água, o alimento e o sono. Essencial é o mais importante. É aquilo que tem valor espiritual e moralmente. É aquilo que é vital, que não podemos viver sem. Os significados se misturam. Emmanuel quis deixar claro que o assunto dessa lição é muito, mas muito importante para cada um de nós, que chamar a nossa atenção. Mas que assunto é esse tão importante? Vamos ao texto, então. Necessidade essencial. Emmanuel começa o texto se inspirando nessa fala de Jesus que está em Lucas. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Quer dizer que Emmanuel chama a nossa atenção para a necessidade essencial e diz que é a fé. Isso mesmo. Vamos ver o que ele nos diz sobre isso. Essas palavras anotadas por Lucas, o evangelista, é dirigida a Pedro, por Jesus. Deixa claro que o mestre rogou ao Criador que fosse fortalecido no apóstolo Pedro a fé. E se Emmanuel nos trouxe essa frase de Jesus, é porque ela também é essencial para as nossas vidas. Então, nesse momento, vamos ler o texto, porque ele é muito rico, consolador, ele é esclarecedor. Depois nós voltamos às considerações. E jogando luz a essa maravilhosa lição que Emmanuel nos presenteia. Então, necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão Pedro permanecia num mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que não faltasse os recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que Pedro não se desfalecesse o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte.
testemunhava que todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é a das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, pode prejudicar-lhe o desenvolvimento em plena oficina humana. Portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam, mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convença-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Vejam, notem que Jesus, em momento algum, pede ao Pai que a mesa de Pedro e de sua família seja farta. Não pede que não lhe falte trabalho. Não pede para livrar dos problemas e aflições. Muito pelo contrário, sabendo das provas que o aguardavam a Pedro, o mestre roga ao Pai que fosse fortalecida no apóstolo a sua fé. Esse apóstolo é um dos mais parecidos conosco. Sim, é o mais parecido com a gente. Ele duvidou, ele negou, ele agiu assim como a gente também faz. Então, ali, o Cristo estava pedindo o fortalecimento dele. Isso porque, em primeira análise, quando estudamos esse texto, entendemos a realidade de todos nós encarnados, que temos a necessidade do material, que temos que ter o trabalho para darmos conta da alimentação, da moradia, da vestimenta, da medicação. Mas, no entanto, como descreve Emmanuel, ele estava preocupado com a fé do apóstolo Pedro. Emmanuel traz a nós também a advertência de que, apesar das nossas necessidades materiais, que são passageiras, necessário, é essencial, é o fortalecimento da nossa fé, para que, diante de contratempos que surgem na nossa caminhada, na nossa estrada, nós possamos, cada um de nós, e que sejamos capazes de aproveitar como valiosas oportunidades de crescimento moral e espiritual. Mas, na maioria das vezes, nós não conseguimos agir assim. Quando está correndo tudo bem em nossas vidas, em nossa casa está tudo na mais perfeita harmonia, na nossa mesa está farta, no nosso trabalho está tudo perfeito, tudo harmônico. A doença não nos rodeia. E não falta dinheiro em nossas contas bancárias. Será que a gente tem fé em Deus? Às vezes a gente passa por esses momentos. E quando a gente está bem, julgamos que Deus está se lembrando de que somos merecedores. Se a gente tem boa saúde, a gente fala, Deus está comigo. Se conseguimos uma conquista material, dizemos, Deus lembrou de mim, eu fiz por merecer. Isso também não acontece com vocês? Mas as coisas mudam
quando a dor bate em nossa porta. É aí que a nossa fé é testada. É aí que a nossa fé é colocada à prova. É por isso que temos que desenvolvê-la, cultivá-la todos os dias, para que no momento da prova ela esteja robusta, ela esteja fortalecida, e assim consigamos passar pelas tribulações o melhor possível. Emmanuel, em outra lição, nos diz que todo trabalho sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa luta na terra. Golpes da sombra e da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune às trevas. Mas, não aconteceu como a gente queria. Que possamos dizer, então, que para nós, cada um de nós, foi o que nós precisávamos. Foi a colheita daquilo que nós conseguimos plantar no passado recente ou remoto. Muitas vezes a gente age igualzinho ao apóstolo Pedro. A gente nega, a gente duvida, a gente questiona. Às vezes a nossa fé enfraquece. E enfraquece devido a alguns acontecimentos. Por exemplo, quando alguém nos fere, um amigo ou qualquer pessoa nos fere, a nossa fé se rompe. Às vezes, por coisas insignificantes, coisas banais, e por motivos fúteis, deixamos de confiar em Deus, na sua bondade, sabedoria e justiça, e no amparo e esclarecimento de toda a espiritualidade amiga. Viramos as costas aos nossos mentores espirituais que nos acompanham, que nos elucida, que nos protege. Isso porque alguém nos feriu, num gesto impensado. Nos faz ter esses momentos parecidos com os vivenciados por Pedro, de negação, de dúvida, de desconfiança. Às vezes, passamos a navegar em águas revoltas, porque nós mesmos criamos tais situações, devido à nossa fé enfraquecida, devido a um momento de dúvida, de vigilância. E foi por isso que Jesus rogou a Deus. Porque se a nossa fé está fortalecida, o que tivermos que passar em nosso caminho, passaremos com mais coragem, enfrentaremos com mais confiança. E a dificuldade material não vai apagar a nossa fé, porque acendemos essa fé no nosso coração, na nossa alma. E ela iluminou o nosso caminho. E assim, vemos as dificuldades à nossa frente como obstáculos a ser vencidos. E nós venceremos, porque confiamos que Deus está ao nosso lado. Importante lembrarmos que o amor em ação, em movimento, representado pela caridade e pelas boas obras, são instrumentos divinos a fazer com que a nossa fé se expanda e fortaleça. Façamos a nossa parte, confiando e trabalhando, e vamos evoluindo junto. Nós e os nossos companheiros de caminhada. Sobre a fé, vejamos o que disse o autor espírita Herculano Pires. Sobre a fé cega. O homem que crê sem indagar, sem compreender, nem querer compreender, está sujeito às mesmas dolorosas surpresas daquele que não crê. Fé raciocinada,
A fé raciocinada, como dizia Kardec, é iluminada pela razão, pela fé, fazendo com que cada vez mais compreendamos a nós mesmos, ao mundo e à vida. E nós, se já compreendemos isso, não podemos ter fé cega, mas devemos a fé conquistada pela compreensão. E falando em Kardec, ele nos diz ainda: fé inabalável é a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Paulo é outro amado apóstolo. É uma lição que ele nos deixa que é viva a inspirar o nosso viver. Ele combateu pela causa do Cristo e se entregou a vida nisso. Por isso, combateu o bom combate e guardou a fé, andando de acordo com o Evangelho de Jesus. Ele nos ensina que devemos nos aproximar dos piores para ajudar e nos aproximarmos dos melhores para aprender. Em uma carta enviada aos cristãos na época, ele diz que a fé revela-se pelas obras daquele que a possui, pelo esforço na reforma íntima e pelo trabalho incessante no aprimoramento moral. Essas palavras foram escritas há muito tempo, mas ela é atualíssima, e nos serve como uma luva. O grande apóstolo nos pede ainda para vestirmos de armadura de fé, de amor e de caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Por fim, o importante é lembrarmos que, para se possuir legalmente bens materiais na Terra, é necessário trabalho, raciocínio e esforço. Para se adquirir a verdadeira fé, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo e o esforço. A prosperidade material é produto de trabalho. A prosperidade espiritual é uma conquista do espírito. Agora eu vou tomar a liberdade de contar aqui uma historinha para vocês que a mim me comoveu bem. E eu acho que deveríamos fazer esse link de uma forma ou de outra com a necessidade essencial. Na Alemanha, numa empresa onde tinha mais de 300 funcionários, tinha um senhor lá que ele era muito devoto a Deus, ele era pessoa que acompanhava a religião dele, e todos gostavam dele. Ele falava pouquíssimo, mas estendia a mão sempre que era preciso. E ele perdeu sua mulher muito cedo. Ficou viúvo e com um filhinho novinho, de 6 anos. Num desses dias, ele tirou para ir ao hospital levar o filho para um exame de rotina. E esse nenenzinho, ele foi constatado com leucemia. O mundo desabou fortemente sobre ele. Um homem que tinha perdido a mulher há pouco tempo, devotado à sua religião. Logo em seguida, vem essa notícia do filho, que era tudo para ele, era tudo que restava na vida dele. Então ele decidiu que ele ia sair do serviço, ele ia pedir a conta para poder cuidar daquilo que era o mais precioso para ele. E isso chegou aos ouvidos de uma moça do RH lá da empresa. Então, ela sozinha, ela fez um chamado a todos os funcionários.
E ela pediu para que, se eles pudessem doar do banco de hora deles, 2 horas cada um, para que ele pudesse cuidar do filho dele. Então ficou decidido que todos iriam doar o suficiente. Só sei, para encurtar um pouco, que a quantidade de horas que ele conseguiram arrecadar foi de 485 dias. Então aí ele não precisava pedir a conta. E durante esse tempo, ele cuidou bem do filho, ele procurou sempre a si mesmo, sem ter muito, ele procurou ainda ajudar outras pessoas. E depois de 1 ano e pouco, ele voltou ao trabalho, agradecendo a todos pelo que fizeram por ele e pelo filho dele. Então, que nós saibamos, todos, que ajudar e estender a mão aos nossos irmãos, que está na mesma jornada que a gente, diminui o sacrifício de todos nós, tanto daqueles que estão caídos, também de nós que podemos auxiliar. Confiar em Deus, porque foi isso que aconteceu. Ele, ele confiou em Deus e ele pediu a Deus pelo bem mais precioso que ele tinha. Nós agradecemos de todo o coração por vocês terem paciência, ter ouvido. E agora, então, nós passamos ao momento de vibração. Vibramos pelo bem universal, por todos os planetas, por todos os países, pelos seus governantes, pedindo ao plano espiritual que leve a todos os países a compreensão de seus dirigentes, que possa conduzir os seus povos com honestidade, com justiça, com amor. Vibramos por todos os lares, principalmente por aquele em desajuste. Que o Mestre Jesus possa adentrar pela porta principal, levando a luz, levando a calmaria, levando o atendimento a todos os lares. Vibremos por aqueles que estão encarcerados, tanto do corpo quanto do espírito, e que o Mestre possa indicar o caminho e dar a luz. Por todos esses abandonados de rua, que eles possam ser amparados. Pela velhice, nos asilos, que eles possam ser visitados pelo plano espiritual e levado o amor, o carinho, pelos orfanatos, pela juventude esquecida, que também possam ser amparados pelo amor do Mestre Jesus e também pelo amparo da espiritualidade. Vibremos intensamente pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos por todos aqueles que necessitam nesse momento. Uma vibração muito especial pelos estados do Sul,
que enfrentam a calamidade natural, que eles possam também ser auxiliados pelo plano espiritual. Uma vibração para esses países que estão em guerra, Ucrânia, Rússia, pela Palestina, ou seja, todos esses países que estão enfrentando a guerra, que possa haver um entendimento, que possa haver a paz, que possa haver um entendimento entre os homens. Deixamos aqui uma vibração de muito amor, de muito carinho, para que o plano espiritual leve onde se fizer necessário. Nós agradecemos de todo o coração pela atenção que nos foi dispensada e que nós possamos estar aqui no próximo final de semana, com os nossos corações abertos e pronto para assimilar e aprender. Que assim seja. Uma boa noite a todos.